Fala, torcedor tricolor, bora acompanhar aqui a repercussão da vitória do São Paulo contra o Santos no Morumbi. 2-0, Luciano e o Tapia marcaram os gols da vitória tricolor. Já deixar os créditos aqui, ESPN Brasil. Você que está chegando por aqui, não é inscrito do canal, se inscreva. Se já é inscrito, deixa aquele like. Você vai estar ajudando, apoiando aqui o nosso trabalho. Mas agora, sem enrolação, bora acompanhar aqui a repercussão da vitória do São Paulo contra o Santos. São Paulo 2-0 sobre o Santos. O São Paulo ganhou uma vitamina já na temporada. Há uma semana estava sofrendo tanto, agora consegue uma vitória. Quando estava 11 contra 11 em campo, o São Paulo já era melhor. Depois da expulsão do Gabriel Menino, ficou mais fácil ainda. E o São Paulo vence com 2 gols, um do Tapia, um do Luciano. Ô, Birner, já é pro torcedor São Paulino se animar ou tem que levar em consideração, por exemplo, a expulsão do Gabriel Menino? Então a vitória não foi tudo isso. O que você acha? Bom, primeiro eu quero cumprimentar todo mundo novamente. Eu vou dar informações e vou basear o comentário, obviamente, nas informações. O que havia de muito diferente no São Paulo da semana passada para essa? O menino Rafinha que chegou? O elenco literalmente deprimido, os jogadores não gostam das ideias do técnico de marcação com perseguição individual. Entrevistas que ele deu, algumas delas incomodaram o elenco. O Rafinha chegou, falou com muita gente no CT e começou a atacar exatamente esses problemas e virou a linha de frente das entrevistas do São Paulo. Você pode ver que o tom da entrevista mudou, o tom da entrevista do técnico mudou e mudou também a parte anímica do time. Por quê? Não no jogo de hoje. Contra o Flamengo, se fosse pré-Rafinha, o time de São Paulo tomando um gol antes de fazer, não teria sequer capacidade de reação. A parte anímica. Não estou falando de jogo, de acerto de parte tática e tal. Daqui a pouco a gente vai falar da expulsão do Gabriel Menino, que exagerou talvez na parte anímica ali. Foi garoto, né? E daí da parte do jogo do São Paulo para cá, desde a terça-feira, quando o Rafinha chegou, o ambiente é outro. Se isso vai se sustentar ao longo da temporada, eu não sei. Até hoje, então falando, Rafinha chegou terça-feira, hoje é sábado. São apenas 5 dias. Com um ambiente completamente diferente, a parte anímica mudou. Eu coloquei, inclusive, ontem, na minha rede social, a única que eu tenho, o TikTok, eu falei que o ambiente no São Paulo era de mobilização como se fosse uma decisão. A torcida entendeu. 50 mil pessoas no Morumbi para um jogo de estadual. Pois é. Porque o São Paulo... Você vê como mudou o panorama depois da vitória sobre o Flamengo, E né? o São Paulo, isso é essencial. Tem um elenco melhor que o do Santos. O São Paulo tem o segundo melhor elenco do Campeonato Paulista, mesmo tendo vários problemas. O único elenco melhor que o do São Paulo é o do Palmeiras. E o São Paulo jogou um futebol mais próximo do que pode. A expulsão do Gabriel Menino infantil, boba, zero inteligência, ajudou muito. O São Paulo ganhou por 2-0, podia ter feito mais. Foi o melhor jogo do São Paulo até o momento na temporada. Elton Serra, me parece que em comum nos 2 jogos, as 2 vitórias contra Flamengo e Santos, foi essa pegada. Realmente mudou a pegada, a vontade do São Paulo. A gente vê o Luciano comemorando o gol, porque em campo o Bandeirinha marcou impedimento. Depois o VAR confirmou o gol. É isso, parece que a garra do São Paulo mudou com o Rafinha. Será possível isso, companheiro? Boa noite. Edu, boa noite mais uma vez, companheiros fãs de esportes. Eu acho que garra, intensidade, vontade não é determinante, mas é importante. Porque se fosse garra, determinação, vontade, sei lá, o esporte poderia ter permanecido na Série A ou, enfim, os times que foram rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe que um anímico baixo, ele interfere no desempenho. Eu acho que o São Paulo tem isso, mas tem outras questões que envolvem o bom momento, né? Os 2 jogos. O Crespo, ele começou a temporada, ou ali nos primeiros jogos, mudando a formação. E a gente falou até isso aqui na programação, que o São Paulo precisava encontrar variações, né? Sair desse sistema de 3 zagueiros, tentar jogar com uma linha de 4, tentar fazer um time um pouco mais de transição. Ele tentou e não deu certo. E ele voltou com o sistema de 3 zagueiros, né? O Sabino fazendo a função de terceiro zagueiro. O Flamengo era uma urgência, inclusive. E eu acho que ele manteve isso por conta do desempenho, não só pelo resultado. Acho que Concordo. Foi consistente. Concordo. É claro que a intensidade é importante, mas eu acho que organização e qualidade para jogar é determinante. Eu acho que o São Paulo conseguiu isso nesses 2 últimos jogos. Eu acho que coisas que precisavam ser feitas foram feitas. O Lucas tinha que ir para o banco de reservas.
O Lucas não tinha condição de ser titular nessa equipe, nessa intensidade, nesse sem bola que o São Paulo precisa ter contra adversários que gostam de ter a bola, como foi o Flamengo, por exemplo. Dá para pensar, obviamente, no Calleri como titular, mas muitas vezes o São Paulo carecia de compensação por ter o Calleri no sem bola. E você ter o Calleri, na temporada passada, o Calleri, o Lucas e o Oscar jogaram juntos algumas vezes, o São Paulo não tinha isso. Acho que o Luciano era o que dava mais essa questão do São Paulo não tendo a bola, de caçar o volante, de caçar o lateral, de ser um cara realmente de intensidade sem a bola. Então, vontade, né, o fator Rafinha, acho que tudo isso ajudou. O determinante, e sempre será determinante, qualidade e organização. O São Paulo mostrou isso nos 2 últimos jogos. A impressão que dá, né, Léo, que o São Paulo, o Crespo achou ali sua forma de jogar com 3 zagueiros, com 3 jogadores mais ali para trás do meio de campo, né? O Danielzinho, que chegou muito bem no São Paulo, né? O Marcos Antônio e o Bobadilla. Então, parece que esses 3 zagueiros, esses 3 mais à frente, parece que vai dando um corpo para o São Paulo. Parece que essa é a cara do São Paulo nesse momento, né? É isso. Bom, boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. E eu destacaria um pilar, claro que todos são importantes, mas o Marcos Antônio. Não só pela assistência, mas como o jogo todo passa por ele. Mais que o Danielzinho? Mais, assim, o Danielzinho foi não vou nem dizer que é uma grata surpresa, porque acho que é um grato investimento do São Paulo. Um jogador que o São Paulo observou, identificou o potencial, trouxe e ele se encaixou muito bem. Mas, assim, o Marcos Antônio não é por acaso que quando você recebe uma sondagem, ali você fala, esse cara, assim, pode ser muito boa a proposta, mas não adianta eu negociar porque eu não vou achar um outro. Negócio de Flamengo, né? Entendeu? Não adianta, vou vender porque eu pego o dinheiro e vou trazer outro. Não vou trazer outro. Esse é um cara que não acha outro no mercado para você fazer o que ele faz. Então, assim, é um jogador que organiza o time, que dita o ritmo, que faz o time jogar. E hoje, acho que mais uma vez ele foi fundamental. Acho que, assim, se você olhar para o jogo e falar, foi 2-0 por causa da expulsão, óbvio que faz diferença. Óbvio que a leitura que teve o Crespo com as 2 trocas no intervalo, quando ele entra com o Endel, quando ele entra com o Lucas e com o Elton, acho que você ter o Lucas para entrar nesse contexto é muito mais interessante, né? Ele entra com superioridade numérica, com o adversário já um pouco mais desgastado, tudo isso é muito positivo, mas o São Paulo já dominava o jogo, o São Paulo já era melhor, o São Paulo já não sofria. O Santos praticamente não assustou. O Rafael vai fazer uma defesa já no segundo tempo. Defesa até importante, sim. Até boa defesa, né? Sim. Mas, assim, a rigor, o São Paulo sofreu muito pouco no jogo, sim. Mesmo quando estava 11 contra 11. Então, foi um jogo majoritariamente controlado. E isso, quando a gente vai falar do Santos, é claro que preocupa, né? Óbvio, um jogo no Morumbi, mando do São Paulo, a gente espera que o São Paulo controle, mas a gente nunca espera um Santos tão apático com bola. Isso me chamou a atenção. A gente espera que pelos jogadores que o Santos tem, hoje o Santos tinha jogadores que te permitem pensar em um pouco mais com bola. E o Santos não te ofereceu isso com bola. Eu acho que isso que a gente vai ter que analisar também. E a ideia do Vojvoda era ter um time leve ali. Então. Com o Gabigol, com o Miguelito, com o Roleiser. Roleiser apagado. Miguelito apagado. Tanto que ele tira os dois quando tirou os dois. O menino quando é expulso, né? Essa expulsão a gente vai falar já. Realmente, não tem o que discutir, né? Aliás, os 2 amarelos dele. Mas o Gabigol praticamente não participou do jogo. Não é, Léo? Não, muito pouco. Assim, e não é culpa dele, né? Porque ele é um jogador que depende basicamente de ser acionado e o Santos... Assim, quantas vezes o Santos pisou na área do São Paulo? Você conta nos dedos, né? Não tô com o número aqui na minha frente, mas assim, foram raríssimas vezes no jogo inteiro. Então, fica até difícil você analisar uma atuação do Gabigol num time que pouco produziu com bola. Né? O Elton, a gente tá vendo aí o gol do São Paulo, a bola desvia, né? Mas é dado o gol pro Tapia. Sim. São 3 tentativas. Isso dá um pouco a dimensão de como o São Paulo estava chegando e entrando na área do Santos com facilidade, né? Sim, e é bem sintomático quando você vê o São Paulo vencer por 2-0 e o melhor jogador do Santos é o Gabriel Brazão, né? Porque ele ainda tentou salvar ali o Santos algumas vezes de levar esse gol. Mas a questão é que o São Paulo sim teve peso no campo de ataque, a gente falou sobre isso, de uma postura diferente, de um time que com 3 zagueiros, logicamente você tem 2 alas atacando ao mesmo tempo, porque compensa o meio campo mais marcador, né? Você tem
o Bobadilha, que é um jogador que fecha o lado direito. Você tem o próprio Danielzinho, que no jogo passado, contra o Flamengo, pisou na área para finalizar e marcar, né? Fez seu primeiro gol na Série A, na sua carreira. Ó, começou o Rony já dando bicicleta. Precisamos falar sobre o Rony, hein? Mas a gente tem que observar também um Santos que se retraiu depois da expulsão do Gabriel Menino e é um time frágil defensivamente. O Santos tomou 6 gols em 2 jogos, nos 2 últimos jogos. E levou 4 de um time que acabou de subir para a Série A. Então é um time que tem uma defesa muito frágil e é uma equipe que depende do seu goleiro, e eu falo, coincidentemente, ele faz mais uma defesa, depende do seu goleiro para não levar mais gols. Então o Vojvoda, ele tem uma situação bem complicada, Edu. É um time que mostra fragilidades, é um time que não consegue ser criativo, e quando perde a bola, defensivamente, tem muitas limitações. Isso não é só um problema do treinador, é também do treinador. E eu acho que o São Paulo se aproveitou muito bem disso. Leu muito bem o jogo e conseguiu, com volume, né? Poderia até ter feito mais gols, se não fosse o Brasão, inclusive. O São Paulo foi a campo hoje, né, Léo? Com basicamente o mesmo time que venceu o Flamengo. A diferença foi o Caleri. Sim. Começou no banco de reservas. Dá muito bem para entender isso também, né? Que vamos devagar com esse retorno. Não jogou grande parte do ano passado, né? Claro. Mas o São Paulo vai engrossando o caldo. Você acha que já dá para dizer que o São Paulo virou a página para aquele filhote de crise? A gente não pode ficar vivendo nessa montanha-russa de tá tudo maravilhoso e tá tudo horrível numa semana, e numa semana vai cair, na outra semana vai ser campeão de tudo, né? Então, assim, nem era o time que ia cair no Paulista semana passada e nem tá tudo maravilhoso. Agora tá olhando para a classificação, né? É claro que o nosso calendário causa essa loucura. Eu já falei aqui, um campeonato de 8 rodadas ter rebaixamento é uma aberração do nosso calendário. E ainda com os clássicos mantidos. Sim, mas é emocionante. Tá bom, mas é uma aberração assim mesmo. Ponto de vista esportivo, técnico, um campeonato de 8 rodadas com rebaixamento é uma aberração. Mas te causa você, num começo de temporada, sem estar pronto nem fisicamente, nem taticamente, nem nada. Sendo que os times menores já vêm fisicamente voando, né? Assim, e somando isso, os times mais bem preparados fisicamente, mantidos os clássicos, só 8 jogos ainda cai, tudo para um time grande cair já. Né? É a receita da crise. O futebol brasileiro ele é a receita permanente da crise. Então, assim, é muito bem-vinda uma semana como essa, né? Vitória contra o Flamengo, vitória no clássico. Chegada do Rafinha, que o Birner já trouxe todo o cenário aqui, de ambiente, de, sabe, chegou o cara certo, o cara que sabe mexer o doce ali, que sabe trabalhar com os jogadores. E já era líder do elenco quando era jogador. Exato. Então, assim, as coisas melhoram bastante. O São Paulo é um elenco perfeito? É um bom elenco. É um elenco de primeira prateleira do futebol brasileiro? Quantas prateleiras existem, né? Se a primeira prateleira é o Flamengo, ele tá sozinho lá, né? Mas ele não ele tá num bom nível ali para competir, acho que por coisas boas esse ano. Então, eu acho que o positivo da semana tira, sim, esse papo de rebaixamento, porque ele existia, pelo fato de serem poucos jogos. Se você, nesse campeonato, você tropeça 2, 3 vezes, você tá lá embaixo. Olha a Ponte Preta aí, que hoje perdeu o derby e tá quase condenada. Né? Tem um ponto só a Ponte Preta, né? E, aliás, está no caminho do São Paulo, né? O último jogo do São Paulo. Exato, então. Esse campeonato é isso. Não é um campeonato de 38 rodadas que você, depois de 5 rodadas está mal, você tem 33 rodadas pela frente. Aqui não. Depois de 5 rodadas já foi mais de metade dos jogos. Então, é isso, né? Então, eu acho que é positivo também para tirar um pouco desse discurso, porque você fica com essa nuvem na sua cabeça aí, ninguém quer conviver com isso, né? Então, acho que ajuda, sim, a pensar com um pouco mais de clareza aí no futuro, né? O São Paulo que pega Primavera e Ponte Preta para terminar o Campeonato Paulista. O São Paulo conseguiu acabar com o tabu, né? Contra o Vojvoda, porque o Vojvoda tinha passado 14 jogos contra o São Paulo sem perder para o Tricolor. Sim. Inclusive o Tajeres, que eliminou o São Paulo na Libertadores, né? Então esse tabu também acabou. O São Paulo consegue a vitória contra o Vojvoda. Enfim, podemos ver aí um São Paulo poupando jogadores na quarta-feira, já que ganhou o primeiro jogo no Campeonato Brasileiro? Não. Dá para dar uma misturada na panela, né? Não. Eu acho o seguinte, o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais importante do São Paulo. E o mais difícil. E o mais difícil. E é o mais importante. Eu vou sempre repetir isso aqui. É o único campeonato que você sabe quando começa e quando termina. É o único campeonato que você sabe que tem 38 rodadas. É o único campeonato que, se você for rebaixado, ok, há um prejuízo institucional, uma humilhação, talvez ser rebaixado no estadual, mas não vai acontecer.
Você ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, você não perde só um ano de Série B. Você perde um ano de Série B e você tem que subir, e o ano seguinte é um ano difícil. Você perde no mínimo uns 3 anos da sua trajetória num rebaixamento. O orçamento na Série B é bem menor. Sim, e se o São Paulo vencer o Flamengo, que é o atual campeão, que é o favorito ao título, um dos favoritos, e enfrenta o Santos nessa fragilidade que o Santos tem, é a grande possibilidade do São Paulo começar o campeonato da melhor maneira possível, que é com 6 pontos em 2 jogos e talvez diminui a temperatura do discurso do próprio Hernan Crespo, dizendo que o objetivo era fazer 45 pontos, aí vai faltar 39. Então é um começo importante para o São Paulo até pensar nesse funil do campeonato. Porque vencer o Primavera pode encaminhar, inclusive, uma classificação para o mata-mata. E aí já são mais jogos para o São Paulo fazer num calendário que vai ser apertado. Aí começa a Conmebol Sul-Americana, e aí tem a Copa do Brasil. E aí você tem um momento de calendário até a Copa do Mundo, de jogos muito, muito apertados e de um elenco muito curto. Então, acho que tem que jogar quem estiver bem fisicamente. Se todo mundo tiver à disposição, tem que jogar os melhores. E é um clássico, mais um, né? Mais um jogo importante. Acho que tem que jogar com força máxima. É muito importante esse começo do Campeonato Brasileiro para o São Paulo, que o São Paulo consiga uma sequência de bons resultados. Porque o São Paulo pega, depois do Santos, ele recebe o Grêmio, que é um jogo difícil, mas um jogo acessível. Depois o São Paulo vai jogar contra o Curitiba, fora. Que é a primeira viagem do São Paulo nessa sequência toda aí. Outro jogo acessível. Depois o São Paulo recebe a Chapecoense, que é outro jogo bem acessível. E aí começa Atlético fora, recebe o Palmeiras, Inter fora, recebe o Cruzeiro. Ou seja, o São Paulo tem uma oportunidade, nesse momento do Campeonato Brasileiro, de somar uma quantidade de pontos que vai dar para o time a tranquilidade do trabalho, que vai dar para o treinador a chance de ter estabilidade, porque o treinador estava no limite. No limite. Já logo em janeiro, né? Eu vou dar uma informação. Isso não é uma opinião, é uma informação. Opinião, eu sempre faço uma diferencial. Opinião é o que eu acho, é como eu avalio tal coisa. Informação é o fato. Ó, isso é uma mesa. Se eu acho ela bonita ou não, é a minha opinião. Mas isso é uma mesa. Os jogadores estavam muito insatisfeitos com o trabalho e com o ambiente gerados pelo treinador. Tá? Isso é uma informação. Resultados mudam isso. Resultados mudam isso. Dá para o treinador conversar com o jogador conversa com o treinador. E um detalhe fundamental. Ao contrário do que as pessoas diziam, e o Rafinha falou disso quando chegou, os jogadores de São Paulo corriam muito. Essa história, o São Paulo está perdendo porque o jogador não recebe. E quando o Rafinha vai lá e fala que foi campeão da Copa do Brasil, com quase todos esses jogadores, sem receberem salários em dia, é porque esse elenco de São Paulo é um elenco de caráter. Esses caras jogam uns pelos outros, esses caras se mobilizam em jogos grandes. O problema, esses caras tentam executar as ideias do técnico, eles não estão derrubando o técnico em nenhum momento. Só que, como disse, por exemplo, o Léo sobre o Lucas. Sim. Né? O Lucas não vai conseguir fazer marcação individual o campo inteiro correndo atrás do adversário o tempo todo. O Lucas hoje é um segundo atacante, não é mais um meia por dentro que consegue fazer a recomposição. Ele pode ajudar na marcação, mas pode ajudar numa marcação por zona, com o time posicionado. E o treinador precisa entender isso. Se o São Paulo ganha os jogos, o São Paulo ganha corpo, ganha pontos, as conversas ficam mais leves, o ambiente melhora. O Lucas entra no segundo tempo numa boa, já com o adversário cansado. Jogando, às vezes, quando o treinador mudar o sistema de jogo. Quer dizer, essas rodadas iniciais para o São Paulo no Brasileirão, ainda mais para quem tem um técnico que falou que o time joga para conseguir o limite de pontos e salvar a primeira divisão, que condenou a temporada do São Paulo antes dela começar. Eu acho que são essenciais, acho que essas rodadas são muito importantes. Eu tô muito curioso para ouvir o Rafinha novamente, porque ele fala quando ele chega ao São Paulo, né? Mas você vê que ele tá ali fora dos holofotes, que eu acho que é importante também nesse momento. E parece que ele tá fazendo exatamente essa ligação entre o Crespo e o elenco. Então, isso tem que ter muito cuidado até a comunicação do São Paulo com o torcedor com relação a isso, porque daqui a pouco vão cobrar do Rafinha contratações. E ele não é diretor de futebol. Exato. Ele também não é para ficar falando o tempo inteiro. Ele é muito mais um elo de bastidor do que uma comunicação São Paulo-torcida. Que quem tem que se comunicar é diretor de futebol, é presidente, é o treinador. Ele é muito mais um elo de bastidor. Porque se o São Paulo está nessa situação que está e contrata o Rafinha, o Muricy foi embora, inclusive, porque a situação ficou também insustentável para ele. E problema da saúde também, né? Então, assim, insustentável ao ponto, né, da saúde estar sendo afetada. Ele foi contratado muito mais para justamente tentar organizar o interno do São Paulo. A comunicação não deve ser por ele. E daqui a pouco vão começar fechamento de janela. O Rafinha não vai contratar ninguém. O Rafinha não é para contratar jogador. O São Paulo, até nessa sequência de jogos do Campeonato Brasileiro, porque eu acho que duas coisas são importantes
num clube de futebol para o externo. Salário em dia e posição na tabela, pontos na tabela. Essas duas coisas ajudam a você ter imagem no mercado, identidade no mercado. Porque quando o cara recebe uma proposta do São Paulo, ele vai olhar, esse time aqui não paga em dia, está com um ambiente ruim e está lutando contra o rebaixamento. Eu vou para o Mirassol. Aham. Então, se você tem uma possibilidade de ter essas duas coisas funcionando bem, você também ganha espaço no mercado. E é para isso que eu acho que o Rafinha está lá. Para fazer um ambiente para o externo se tornar visível com bons olhos. E eu acho que não é o cara que vai botar na mesa e dizer vamos trazer um lateral, vamos trazer um atacante, vamos dispensar esse jogador. Essa comunicação São Paulo tem que ter muito cuidado. Agora, É isso aí, galera. Vitória importante do Tricolor, 2-0. O São Paulo conseguindo aí essa sequência boa de vitórias. Venceu o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro e hoje vencendo o Santos no Morumbi, 2-0. O Tapia e o Luciano marcando os gols da vitória do Tricolor. Um resultado muito importante. Dá um pouco mais de tranquilidade, dá um pouco mais de moral aí para a sequência dos próximos jogos. A próxima partida, o São Paulo joga contra o Santos novamente pelo Campeonato Brasileiro, mas foi um resultado importante. Muita gente vai falar, né? O Santos teve um jogador expulso, por isso o São Paulo ganhou o jogo. Mas antes da expulsão, o São Paulo já era muito melhor ali na partida, estava jogando muito bem, estava mandando no jogo e conquista esse resultado com todos os méritos. Mesmo após ali a expulsão, o São Paulo tem todos os méritos nessa vitória. O São Paulo já era melhor com o mesmo número de jogadores, né, 11 contra 11, após a expulsão. É claro que o São Paulo teve nessa vantagem ali, porque passou a ter um jogador a mais e soube aproveitar muito bem ali as chances, as oportunidades que teve e conquista esse resultado muito importante. E essa segunda vitória do Tricolor, há 2 jogos atrás aí o time estava muito pressionado e agora já começa a melhorar as coisas, né? Já começa a melhorar o ambiente do São Paulo com essas 2 vitórias aí, resultados muito importantes. Venceu o Flamengo e agora vence o Santos nesse clássico aí no Morumbi pelo Campeonato Paulista. A situação no Paulista era complicada, mas o São Paulo com essa vitória conquista, ganha um pouco mais, né, de fôlego, um pouco mais de paz e tranquilidade, e foi um resultado muito importante hoje, jogando em casa no Morumbi. Agora é aguardar a sequência dos próximos jogos. Elogiar aí um dos jogadores aí que vem jogando muita bola, que é o Marcos Antônio, né? Jogar muita bola, recebeu bastante elogios nessa partida contra o Santos, mas não só ele, né? O time inteiro do São Paulo jogando muito bem, o Crespo começando ali a achar, né, o jeito desse time jogar, então isso é muito importante. O São Paulo começando muito bem, começou mal o Paulista, mas começou ali o Brasileiro muito bem, vencendo o Flamengo, e hoje essa vitória aí importante contra o Santos. O São Paulo ganha um pouco mais de fôlego no Paulista, um pouco mais de tranquilidade, e agora é aguardar a sequência dos próximos jogos. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Você, torcedor tricolor, o que você achou da partida hoje? A sua opinião aí sobre esse jogo, a sua expectativa também para a sequência dos próximos jogos. Comenta aqui abaixo. Vou ficando por aqui, galera. Valeu e a gente se vê no próximo vídeo.